Começando depois da luta, o seu programa semanal que acontece sempre depois da luta. Eu sou o Thiago Pamplona, @ Thiago Pamplona, Thiago sem H. Eu sou Tarso Dória, Tarso e Dória, tudo junto TD. E hoje nós falaremos do UFC Abu Dhabi, rapaziada, o famoso UFC né? Daquele jeitão que embalou nossa manhã e tarde do último sábado. Foi uma delícia, eu tava lá na bancada, me diverti. Temos assuntos para tratar, principalmente questão de luta principal, questão de vontade de resolver os confrontos, mas também foi, no geral, uma noite tarde, né? Bem animada, assim, tivemos highlights também, não dá pra só reclamar, também tivemos boas atuações. Tivemos. Tarso Dória, você que estava lá, algumas lutas foram tão chatas quanto pareceram pra mim que estava deitado na minha caminha? Olha, não é um card que eu falaria pra você assistir deitado. É o tipo de card que eu falaria pra você assistir sentado, em pé, quem sabe fazer um churrasco, pra você ficar um pouco mais animado. O que acontece? De repente fazendo uma esteira, fazendo alguma outra atividade física. Auxiliando, mas sábado durante o dia você tem família, aí você sempre tem que auxiliar, né, com outras coisas. Mas de maneira geral, cara, a gente teve ali pelo menos 3 incidências, assim, de lutas que foram um pouco mais monótonas, por motivos diferentes, é bem verdade. O Nurullo Alive e o nosso querido Magomed Vagaev, Abubakar Vagaev, melhor dizendo, foram 2 que lutaram no controle técnico do wrestling, do sambo, e pecaram um pouco na vontade de definir a luta. Eu até falei isso lá no meu canal, no vídeo pós-evento, que o que pega pra mim é quando o lutador não parece estar tentando resolver o confronto. É claro que não é uma obrigação que o nocaute ou a finalização aconteça. Às vezes você tenta por 15 minutos e isso não acontece. O adversário aguenta o golpe, tem resistência. Mas a sensação de que você não está nem tentando chegar nisso, de que você só quer que o tempo acabe, foi que magoou um pouquinho nessas 2 lutas do Vagaev e do Aliev. O nosso querido Ankalaev, já que a gente estamos no Evs e Ovs, é um pouco diferente. Vou até guardar essa discussão mais pra frente, porque aí eu acho que teve um pouco de culpa do parceiro de dança. Mas o Vagaev e o Aliev deixaram um pouco a desejar nesse quesito. Não sei o que você achou. Achei isso demais. Inclusive, vou guardar um pouco mais, já aprofundar nisso na nossa hora da nota de repúdio, para eu discorrer um pouco mais sobre isso. Mas, para repudiar. Tem uma parada que eu vi no TUF, tu tá acompanhando o TUF? Rolou aquela luta do Ulu com o Chan alguma coisa, que é um cubano. E aí o Ulu botava pra baixo e dominava e tal, e até tentava, né, trabalhar o ground and pound, mas na luta do Ulu eu senti que faltava jiu-jitsu, tá ligado? Eu senti que faltava aquela malícia de botar ali na minha guarda, de entrar na minha guarda, de controlar e de pegar costas. Ele botava pra baixo, o cara levantava, ele botava pra baixo, o cara levantava, e realmente não tinha um domínio ali de encontrar as melhores posições pra finalizar ou até pra bater, mas usando as técnicas do jiu-jitsu. Eu vi que faltou isso. No caso principalmente do Nurullo Alive, sei lá, até tinha um pouquinho de jiu-jitsu, tinha uma malíciazinha ali, tinha uma tentativa de pegada de costas, mas realmente não tinha. Parece que faltou isso que você falou, parece que faltou um interesse. Tipo assim, vou levar aqui, vou ganhar, tô ganhando, vou levar mais uma vitória por decisão e tá tudo certo. Eu acho que falta essa vontade realmente de vencer por via rápida. E não dá nem pra gente culpar o UFC, né? Porque o UFC agora tá dando estímulo de grana também. Então, qualquer vitória por via rápida é 25 mil doletas. Isso é um ótimo dinheiro. Isso é um baita dinheiro. Às vezes é uma bolsa pra quem tá no primeiro contrato, quem tá vindo do contender, às vezes você iguala o que você já receberia na luta por total, né? Então, realmente é um dinheiro forte que tá entrando. Papo de dobrar a bolsa. Pois é. Pega um pouco isso, né? Da questão de você se dar por satisfeito, parecer você se dar por satisfeito. E, de novo, não quero colocar aqui que todo mundo que vai pra decisão tá errado, porque a decisão acontece, mas o ponto você não pode lutar para que a decisão aconteça. A decisão é uma, digamos assim, uma rede de proteção para os caras não lutar para sempre, né? Porque senão os caras faziam que nem Pride, que nem antigamente, que os caras eram roundão, 15 minutos, 20 minutos direto, deixa sem tempo, irmão. Mas você não pode esperar que o tempo acabe e sua vitória dependa disso. Eu geralmente entro em discussões sobre o que é esporte e o que não é esporte, né? E aí, sempre que eu falo que, pra mim, esporte tem que ter um critério objetivo e não subjetivo, aí as pessoas falam pra mim, mas luta tem critério subjetivo. Não. Quando a luta vai pra decisão, é um critério de desempate. Sim. O critério objetivo principal é finalizar ou nocautear.
ferramentas para decidir quem ganhou caso não haja nocaute ou finalização, é critério de desempate. A luta ficou empatada e aí a gente vai analisar outros critérios subjetivos para ver quem é o vencedor. Então, eu acho que falta isso. Falta essa consciência assim, meu irmão, eu entro na luta para acabar a luta, para machucar o meu coleguinha, para nocautear ou finalizar. E não vou me garantir na decisão. Inclusive, eu acho... Não sei o que eu acho. Não. Eu ia dizer que algum absurdo, tipo, tem que matar. Mas não era isso. Eu não sei o que o UFC pode fazer mais, o que a regra pode fazer mais. Talvez equiparar mais decisões. Porque tipo assim, vai justamente nesse caminho da subjetividade. Arte é subjetivo. E na maioria dos casos estão praticando artes marciais ali em cima, não é verdade? Uou! Essa palavra você não esperava. Mas os caras estão praticando arte marcial. Então, na concepção do Norulo, na concepção do Abubakar, ele está praticando uma arte espetacular de dominar o adversário. Ele tá sendo tecnicamente muito sólido, muito bom. O problema é que no teste de olho, no que sai na TV, na produção final, não é algo muito emocionante, não é algo muito... que motiva o fã a querer ver você lutar de novo. Acho que o grande ponto é esse. Você vai lá, faz uma luta assim, que você estava precisando, era a última do contrato, uma situação. Mas se isso for seu modo operante, quem vai querer voltar a assistir? Só parente, né? Então, assim, na luta a gente sempre vai ficar dependendo um pouco da subjetividade, porque quando a gente vê alguém exercendo e conjugando uma arte marcial de forma dominante, bem feita, a gente vai ficar impressionado. Não são, o Abubakar e o Aliev não são lutadores ruins, não é isso. Falta justamente aquele ímpeto, falta justamente o chipzinho diferente. Se eles tivessem nascido em Manaus com esse wrestling, tá louco, mas é aquele negócio. Acho que você trouxe um ponto muito importante sobre arte marcial. MMA não é arte marcial. É a mistura das artes marciais. Não, mas não era isso que eu queria dizer. É que é diferente, tá ligado? Eu acho que o lance do entretenimento é diferente da arte marcial. Eu sou um lover de artes marciais. O caminho do Bushido, o lance do respeito no tatame, todas aquelas políticas e aquelas coisas que a gente aprende na luta são muito foda, são muito interessantes pra vida. É muito bom botar crianças nas artes marciais pra aprender essa parada. Mas ali dentro do UFC, de qualquer outro evento de MMA, não é arte marcial. É entretenimento, é luta, tá ligado? E não necessariamente... Toda arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial. E no caso do MMA, pra mim não é arte marcial, tá ligado? Pra mim, esquece tudo de meu irmão, é nocautear, finalizar, é fazer a parada acontecer. E aí, é sair na mão. E aí falta isso. Eu acho que você colocou muito bem esse ponto de... ali se fosse numa Olimpíada de... Jogos Olímpicos, no estilo livre, numa parada dessa, ia ser do caralho. Mas não é. É outra coisa. Para exemplificar e a gente encerrar essa parte, a gente quer sabe seguir nesse programa. Eu não quero parar de falar de lutador, que vai lutar chata. Mas é só você reparar, né? Tipo, o que é arte marcial, o que é uma luta, assim, muitas vezes. No jiu-jitsu, em outras modalidades, você vai entrar no dojo, você faz a continência ali, você presta seu respeito. O boxer não presta respeito ao entrar no ringue, né? Faz. Então... São visões diferentes para coisas parecidas. É o prize fighting, né? O MMA tem muito mais isso de você realmente lutar pelo show que você entrega. E tem gente aí que o show não tá valendo muito, Thiago Pamplona. Não tá. Tem que ver isso aí, tem que investigar. Isso é coisa de bet. Tasso Dória, vamos aos números, Thiago Pamplona. Lembrando que o Vamos aos Números é um oferecimento de Fight Bets, que não é bem uma casa de aposta tradicional, embora tenha bet no nome. A Fight Bets é uma comunidade de prediction market, de mercado de previsão, que atua um pouquinho diferente do mercado de apostas. Primeiro que não tem cassino online, não tem negócio de tigrinho, não tem nada disso. A casa não ganha com o seu prejuízo. Se você eventualmente colocar algum dinheiro e esse dinheiro for perdido, esse dinheiro não vai para os caixas da Fight Bets, vai para outros apostadores que apostaram no resultado contrário. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a Fight Bets não tem interesse em te ver perdendo dinheiro. Ela tem interesse em te ter na plataforma, em te ter movimentando coisas na plataforma e não necessariamente dinheiro. Até porque é uma das únicas casas de aposta que você pode apostar sem colocar dinheiro. Você aposta com moedas que você ganha na plataforma e você pode ter a mesma experiência sem necessariamente colocar o dinheiro do seu bolso para fazer uma fezinha, para apostar numa luta. E aí, se você se sentir confortável para colocar alguma grana,
Você pode colocar, a plataforma funciona através de transferências via blockchain, então é mais seguro, é mais legal, é mais divertido. E a FightBets apoia esse canal, apoia esse conteúdo. Então, se você quer conhecer, clica no link que está na descrição e vem fazer parte da família FightBets. Vamos aos números dessa semana, temos marcas interessantes, principalmente falando de peso pesado, mas eu vou começar pelo meio pesado, porque Ankalaev, que venceu a luta principal com o TKO no 5º round, chegou sua 13ª vitória na categoria, colocando ele entre os lutadores ativos, aqueles que ainda atuam na organização, né? Porque a gente tem que falar isso sempre, porque tem o John Jones, que está nas sombras, atualmente não mais, lutador do UFC. Então, nesse momento, Ankalaev é o lutador com mais vitórias na história da categoria, com 13. Semana que vem, né, agora no próximo UFC Sérvia, tem o Blachowicz, que está em segundo lugar. Se vencer, pode empatar. E outra coisa também que cresce aí no legado, nesse massivo legado de Ankalaev, é a sua 7ª vitória por via rápida, colocando ele também entre os lutadores ativos, entre os que mais vezes venceram na via rápida, junto do Roundtree e também do nosso querido Dustin Jacob, que virou massa de manobra nesse último sabadão lá em Abu Dhabi, também sofreu. E para fechar, vamos aos números, eu acho que pode ser um gancho para a gente falar do nosso próximo tema. Walter Walker finalizou no primeiro round, pegou a chave de panturrilha, a 3ª chave de panturrilha de Almanac na história, 5ª finalização seguida, empatando a maior sequência na história do UFC nos tempos modernos, né, na época de categorias de peso, com o Demian Maia, né? Pra quem não lembra, a Demian Maia estreou no UFC em 2007 e foi até 2009 finalizando todo mundo, foram 5 seguidas, mas tem um brasileiro que tem mais finalizações seguidas dentro do UFC, mas tem um asterisco, porque ele não entraria nessa era moderna. Quem será o Thiago Pamplona? Será que você sabe? O Royce. Royce Gracie, porque ele teve 5 vitórias seguidas, 6 vitórias seguidas, melhor dizendo, 2 UFC seguidos, né? Porque na primeira e segunda edição você lutava 3 vezes. Então, 3 vitórias no primeiro, 3 vitórias no segundo. Royce Gracie, nosso The Ultimate Fighter, The Original, né? O cara que realmente... O filho da concepção da parada, o maior finalizador. Mas Walter Walker tá chegando aí, hein? Seria, então, Walter Walker está a uma finalização de ficar no mesmo patamar do Royce Gracie? É isso que você tá me dizendo, Tasso? Foi o que eu acabei de falar. Em números. Em tudo. E melhor de tudo, Walter Walker é faixa roxa. Recém-faixa roxa. O que tu achou? Cara, o Walter Walker é maravilhoso, né? Já vamos emendar aqui e falar de Walter Walker, porque... Meu irmão, o bicho só tem isso e tá pegando todo mundo. E aí o Thomas Pettersson começou a girar pra sair ali da chave de calcanhar. Inclusive defendeu bem, mas deixou o joelhinho ali, né? E aí quando ele deixou o joelhinho que o Walter Walker prendeu, chave de panturrilha. E aí o Walter Walker ficou tentando. E assim, parecia que ele não sabia que tinha aquela possibilidade. Porque o Walter Walker tentou várias vezes ir abraçar ali o quadril dele e ele tava tipo... Não sei. Ele não se preocupou em tirar a perna dali. Ali, uma vez que ele tirou o joelho, né, da posição de chave de calcanhar, ele achou que estava defendido. E aí o Walter Walker foi lá e ele deu umas batidinhas discretas assim, tipo, puta merda, não acredito que eu caí nisso. Mano, Mas ótima atuação. A gente falou semana passada do teorema do aprender uma língua estrangeira, é que nem você vai viajar pro exterior... E aí você decorou como é que você pede a pizza. Você vai no balcão, você fala, a large pepperoni pizza. O cara pergunta para agora para viagem. Você não sabe mais. Você já não sabe mais o que falar. Então foi o que aconteceu com o Thomas Pettersson. Ele sabia qual pizza ele queria. Que era saída de tornozelo ali, mas ele não sabia se era agora pra viagem, e ele ficou pra agora mesmo. E caiu, porque realmente deu pra ver que ele ficou tão no túnel vision ali, tanto medo de não perder o tornozelo, e eu também ficaria, qualquer um deveria ficar, um cara de 120 quilos puxando sua perna e torcendo do seu ligamento. É uma situação assim, tem gente que prefere mergulhar com tubarão, mas... Coloca o Walter Walker num lugar muito especial. O pós-luta ali já foi uma coisa completamente fora do ordinário. A luta dele já é fora do ordinário, né? A gente tem um peso pesado finalizando todo mundo, mas na entrevista ele pede Herb Dean, ele pede Deus e o mundo, fala um monte de coisa, protegendo o Poatan, falou que já tinha investido todo o dinheiro dele na academia, então precisava ganhar, senão ia ficar duro na praça. E vai ganhando espaço o Thiago Pamplona. No final do programa a gente sempre faz o casamento das lutas. Mas o Walter Walker, que por muito tempo pediu umas lutas mais devagar, umas lutas com nomes menos relevantes para ele poder ter tempo de evolução, é melhor começar a perder, irmão. Senão vão te acelerar, pai. E assim, o Walter Walker viveu uma montanha-russa muito grande, né? Porque ele chega no UFC assim,
numa subida e a galera fala, caralho, o irmão do Johnny Walker, não sei o quê. Aí ele perde pro Lucas Brzeski, numa derrota assim... Segundo Walter, o pior lutador do UFC. Não discordo tanto. E aí ele vem subindo e tá numa crescente assim absurda. Realmente é o cara do Trash Talk. Manda entrevista pós-luta em 3 línguas e empurra o tradutor, sai daqui, não preciso de ti. Então realmente é um cara diferente. Adorei a sua analogia de aprender a pedir pizza, tá? E o Walter Walker no final pediu uma coca grande, né? Pediu um large coke na luta aí que ele queria enfrentar. Exatamente. Vamos falar de quem ele vai lutar realmente ao final do programa, mas Thiago Pamplona, nem só de Walter Walker viveu o esquadrão brasileiro nesse final de semana. Triste. Nossos brasileirinhos... É a vida. Como é que está o placar, Tassidora? Me atualiza do placar brasileirinhos. Pois é, Thiago Pamplona e meus amigos aqui ligados no Depois da Luta. Foi momento de você deixar o like. A gente não pediu muito like ainda, né? Sempre bom lembrar aleatoriamente ao longo do programa que te pega de surpresa. Mas tivemos Ismael Marreta sendo derrotado, finalizado por Axel Solo ainda no primeiro round. E Brandson Ribeiro perdeu uma decisão. E se a gente fosse combinar antes, a gente achava que a luta do Ismael seria mais apertada e do Brandson seria um pouco mais, né, digamos assim, volátil. De maneira geral, 2 derrotas e 1 vitória. O Brasil vai para 35 triunfos até esse momento no ano do meu senhor de 2026, com 43 reveses. Momento delicado. Quer falar dos BRs aí que lutaram também? Não, eu só fiquei triste quero com a não. derrota do Marreta, porque... É uma posição que o Gabriel, irmão dele, faz muito, né? Que é o triângulo de mão, a guilhotina e tal. E aí não conseguiu defender o triângulo de mão acho que ele já tava muito mareado ali dos golpes na cabeça, né, mano? Ficou muito tempo ali pra tentar entrar na queda. E aí 1, 2 golpes viram 3, viram 4 e você vai perdendo tempo de reação. E às vezes, talvez ali no momento, dentro do fluxo, num treino normal, ele defenderia. Mas depois de levar não sei quantos golpes, fica difícil, né? Fica difícil. E o Brandson, lutou bem, né? Lutou bem, perdeu ali no detalhe. Mas lutou bem, amargou a 4ª derrota seguida, se eu não me engano. Possivelmente a última luta do contrato. Não sabemos aí se o futuro é feliz ou triste o Brandson dentro da organização. Vamos esperar aí os próximos anunciamentos. Mas essa situação do Brandson coloca a gente numa situação de, tipo... Você pega o Brandson no recorte, são 4 derrotas, mas... Toda a luta do Brandson, essa última foi a mais calma, digamos assim, mas toda a luta do Brandson é fogo na roupa, alguma coisa acontece. E a gente tem em comparação lutadores com uma sequência muito grande de vitórias, onde se você comprimir tudo, 5, 6 lutas, não dá 10 minutos de highlight, dá 5 minutos de highlight. Então, eu falei no meu vídeo de segunda, e trago aqui até pra você aqui, eu não gostaria de ver o Ismael, não gostaria de ver o Brandson ser demitido nesse momento. Acho que é um cara que pulou na bala já algumas vezes pela organização e merecia essa moral. Agora, a derrota do Marreta é uma derrota que me deixa um pouco mais podado, porque, principalmente no pré-luta, ele falava muito de que estava mudando a forma de treinar, a forma de se preparar e tudo mais, para bateu o peso bem, fez tudo certo, né? E ainda assim o resultado não veio. Esse tipo de derrota que eu acho que é uma derrota bem acachapante. Fico curioso para saber o que vai acontecer. Acho que o Brandson tem mais riscos de ser demitido, né? Como você falou, questão contratual. O Ismael ainda deve ter luta. O Ismael ainda dá luta pra gente, em teoria, na categoria do peso leve de ranking um pouco melhor do que o Brandson na categoria do 9-3. Mas situações parecidas e diferentes ao mesmo tempo, né? Tassudori, o que estão falando por aí? Bom, principalmente, o que mais viralizou desse evento, sem dúvida nenhuma, foi o Walter Walker pedindo o Herb Dean no pós-luta, chamando o Herb Dean pra porrada. E isso foi só um recorte ali da entrevista dele, né? Porque ainda mandou recado em russo, mandou recado em inglês, empurrou o announcer, empurrou o tradutor, melhor dizendo, mas no final das contas amassou. Só que a sequência incrível do Walter Walker começou anterior a isso, porque o Saidov, que lutou nesse card, venceu muito bem o Dustin Jacob, estreante e parceiro de treino do Walter Walker, disse que nem sempre esteve na boa, né? Agora assinou com o UFC, vai dar uma melhorada, mas durante muito tempo foi duro, oficialmente duro. E Walter Walker botava dinheiro na bolsa dele, sem falar nada, pra dar aquela moral. Ele saiu aí pra falar essa história, contou essa história lá pra galera, se não me engano, foi do Full Send, de que, meu irmão, o Walter Walker tava fortalecendo ele nas duras, então agora na boa, os dois com certeza vão ficar ainda mais próximos. Thiago Pamplona. Pamplona, alguém já te deu dinheiro sem você pedir? Tô tentando lembrar.
Acho que não. Parceiro de treino, muito menos, E né? eu pedi... não, aí muito menos. Eu pedindo também, acho que nem eu pedindo me deram. Nem pedindo. Então... Brutal. Ó, mas Não lembro de uma situação. Mas assim, eu já cheguei a pagar batatinhas para amigos. Cara, isso deixa as momentos pessoas em de- situações embaraçosas. Né? Isso deixa as pessoas em situações embaraçosas. Cara, eu do nada Da lembrei batatinha, disso o bagulho hoje, da cara. batatinha. Tem que ter a batatinha, irmão. Eu paguei uma batatinha pro Tarso um dia que a gente foi jantar. E aí fiquei Não, cobrando essa ele não é porra. do putaço, não. Pra Isso tudo é era, uma é. tática de guerra do Pamplona. Porque todo mundo que ele quer que fique devendo um favor pra ele, ele chama. Ei, bora comer uma batata lá, mané. Bora tomar um negócio. Aí senta no lugar, eu pago. Acho que eu pago. É isso, é a tática de guerra. E aí a pessoa fica ali devendo um favor eterno, Caralho, tá mano. ligado? Vocês acham que eu cheguei no E aí UFC eu tento como? pagar a batata, Só- mano. só Aí no dia que eu pagando pago a batatinha. batata, ele me paga um brownie, tá ligado? Ele faz outra coisa, ele tá sempre forçando eu ficar no débito. Eu tô sempre um passo Isso eu à tô frente. falando aqui com o exato, Banco Central, tá ligado? O FMI. Meu Deus. É tipo um Jeffrey Epstein, só que sem coisa ruim, né? A pessoa fica devendo ele alguma coisa, eu tenho alguma coisa contra. Não é bem contra o Tasso, né? Mas ele tá sempre em dívida comigo. Paguei a A pessoa peça batatinha, alguma coisa e ele faz cara feio. Irmão. Não, na hora de comer a batatinha é um leão, né? Na hora lá eu tava gostando, achando bom, mas na hora de chegar junto não fortalece. Então é isso. Paguem as coisas pros outros, que aí vocês vão sempre ter as pessoas na sua mão pra fazer o que vocês querem. Verdade. Uma batatinha ali, uma batatinha aqui. Mas o Thiago Pamplona, se a gente já falou e comentaremos mais a fundo a luta do Ankalaev, foi um card de lutas menos movimentadas. Mas eu tenho uma solução pra vocês, principalmente os 93 quilos. Uau! Paulo Borrachinha é a minha solução. Ele postou no Twitter, inclusive, óbvio, né? Com 93 quilos em voga, ele sem luta pra lutar, ele tá no Twitter. E se posicionou o evento todo como a solução para as lutas monótonas. Postou a fotoca dele, já postou ele deitadinho lá fazendo a pose. Sabe surfar o hype. E acaba que o maluco tem a bunda virada pra lua, Thiago Pamplona, porque o cenário do cinturão do 93 quilos, 4 meses atrás, 5 meses atrás, não vislumbraria Borrachinha de forma nenhuma. Nesse momento, o Borrachinha, para muitos torcedores, para muitos fãs, é a solução, é, digamos assim, a glicerina, né? A dinamite para levantar essa categoria que para muitos vive um momento delicado pós-Poatan. É verdade. Eu falei isso no MMA com Oswaldo, Vocês falam de luta lá? outro podcast que eu faço. A gente fala, raramente Acontece. a gente fala, mas quando a gente fala, sempre é coisa muito boa. Eu falei exatamente sobre isso. Quando anunciamos a subida do Borrachinha, eu falei, cara, o Borrachinha vai conseguir uma disputa de cinturão ainda esse ano. Fui chamado de maluco. Fui chamado de... Sancho Panza gritando aos moinhos. Fui chamado disso aí. Mas é verdade. A gente tá vendo. O Borrachinha tá uma luta do cinturão, cara. O Borrachinha precisa de uma boa vitória pra ele disputar o cinturão dessa categoria. Que loucura! Há meses atrás, jamais imaginaríamos o Borrachinha em uma disputa, em uma conversa pelo cinturão na categoria de cima, tão rápido assim. Então, você falou que o Borrachinha tem a bunda virada pra lua, né? E agora, com 93 quilos, a bunda ainda tá maior, né? Porque ele tá mais forte. Sempre foi um cara de glúteos muito bem trabalhados. Então, bunda virada pra lua, trapézios virados pra lua, ombros virados pra lua, porque ele realmente é um cara muito forte e com o corpo bem lapidado, né? E homens, fica aqui Acho que vale também essa o informação alerta, cara. Esse ponto muito bem levantado pelo Pamplona. Tem muito homem por aí negligenciando o trabalho de glúteo. E o glúteo é fundamental, principalmente se você luta, porque te dá base, te dá poder de nocaute e, além de tudo, na hora de botar o short, fica melhor na hora de vestir, veste melhor. Na Fica foto muito vai melhor. ficar muito mais maneiro. Muito melhor. Então, galera, E você sabia que longevidade e saúde mental está ligado à força das pernas? com certeza, né? Com certeza. É a sua área mais vascularizada do corpo. Então, exatamente. Então, se você quiser envelhecer com qualidade, agache fundo. Treine perna, dê umas corridinhas, suba a escada, porque isso vai fazer bem para a sua saúde. Porque depois da luta aqui, também está preocupado com a saúde dos nossos ouvintes. Perfeitamente. A gente se preocupa também com depois da aposentadoria. Vai ser o próximo quadro, vai ser o spin-off Uau! do programa. Mas o Thiago Pamplona, o outro fato, que até nessa que você estava falando, estava viajando aqui, tu tá ligado que o Dillashaw tá gigantesco agora, né? Tá parecendo o Tartaruga Ninja. Tá muito ligado. forte, filho. Tudo cheio de goma, assim, bizarro. E aí ele falou pro...
ele usava anabolizante quando Calma. testavam ele, né? Agora que Não, mas ele testando. explicou o segredo de ficar grande. Ele falou que o segredo de ficar grande, primeiro, é comer muito. Tipo, você tem que botar muita caloria pra dentro. Isso aí, beleza. Tá bom. E o segundo é que ele tem que... Ele fala, cara, é obrigatório malhar a perna. Porque parte mais vascularizada do corpo. E você trabalhando as pernas, você... Na maioria dos exercícios de perna, você consegue englobar muitos grupos musculares. E quanto mais grupo muscular você treina, mais testosterona o seu corpo tende a gerar, né? Então você fazendo... Por isso que quando você faz um treino de full body, uma coisa assim, realmente você se sente mais cansado e você pode ter mais resultados. Mas a musculatura das pernas, a quantidade de músculo que você bota ali para fazer seu agachamento, faz você viver uma vida melhor e ter mais testosterona. Então, um agachamento por testosterona, digamos assim. Será, então, que a calistenia é uma ótima forma natural de aumentar a sua testosterona? Porque a calistenia, você está sempre trabalhando muitos grupos ao mesmo Posso falar tempo, uma coisa aqui? O vontade, ser humano foi inventado com músculos e sem halter, né? Então, acho que a calistenia é o 0-1 da parada, né? Na questão de você fazer força. É óbvio que você fazer uma hipertrofia, você quer realmente ficar gigante. Porque você vê muita gente que faz calistenia, que é os exercícios que você trabalha o peso do próprio corpo. Você vê que a rapaziada não é grande, mas o vagabundo é denso. Meu irmão, parece que tu tá segurando ali, você toca no cara, parece que tá segurando uma pilastra. Então, é uma força que eu acho que é fundamental. Calistenia, todo mundo tem que englobar um pouquinho de calistenia no treino, mano, sem dúvida. Do nada isso. Olha só. Do nada. Então fica aí a dica do nosso preparador físico, né? Educador físico já. Exatamente. Mestrado em... YouTube. Em exercícios sem halteres. Exatamente. Mas, ô Thiago Poplana, já pra gente continuar aqui, que a gente vai desaguar. A gente tá tentando evitar, a gente tá rodeando essa luta principal, mas a gente vai falar dela. A gente vai falar dela. A gente vai falar dela porque no quadro do O Que Estão Falando Por Aí, ainda tem uma ideia lançada pelo campeão. Quem é o campeão da categoria? Você sabe, Thiago Poplana? É Carlos Zuberg. Muita gente não sabe. Muita gente nem lembra, né? Mas Carlos Zuberg, que tava na primeira... Eu confesso que me esqueci rapidamente. Cara, porque, né, tadinho, né, também pensei, sumiu, tá lesionado. Mas ele tava na primeira fileira lá. Ele tava na primeira fileira e ele postou no Instagram o que ele acha que tem que acontecer para o cenário de cinturão, ok? Depois das últimas lutas, os meus pensamentos são: Ankalaev contra Jiri, tá? Dá o camp completo pros dois, ver como é que os dois se saem, eles lutam, ok. Borrachinha e Khalil Rountree seria a carta coringa, digamos assim, alto risco, alta recompensa pros dois, né? E deixa a poeira baixar, quem se sair melhor nessas duas lutas, luta com ele em 2027. Ele tá querendo meio que duas semifinais, mas não são duas semifinais, né? Digamos assim, são duas apresentações para ver quem consegue entregar um resultado melhor. Virou digamos assim, um concurso de popularidade, né, Pamplona? Então, eu acho que vai acabar rolando um interino, né? Provavelmente. Porque o Uber tem data para voltar? Tem Só ano que vem, ainda não tem data exata não, mas eu chutaria primeiro semestre de 27. Meio pro final do primeiro semestre. E o Hiri não lutou depois dessa luta com o Uber, Foi né? pai, logo depois da luta ali, né? Tava pra ser pai, então deve estar parabéns. No porpério, né? Curtindo o momento pós-filho, mas ainda sem luta. Pós-filho não, pô, pós-gravidez. O pós-filho é foda. Pós-filho, o cara curtiu pós-filho. Perdão. O filho morreu e o cara tá lá curtindo. Mesmo. Nada a ver, se passou. Se passou. Carlos Zuber campeão, Poatan é o primeiro aqui, tô dando uma olhada no ranking. Mas, enfim, vai se estabelecendo os pesados. Aí temos Ankalaev, Jiri Prochazka, Borrachinha em quarto, Jamahal Hill em quinto, que deve subir também, Khalil Rountree em sexto. Cara, infelizmente é inevitável colocar o Ankalaev para disputar aí esse interino, né? Se isso for acontecer. E aí realmente vai ficar entre Hiri e Borrachinha. Vamos logo pro casamento das lutas, pra gente falar sobre isso. Você não quer falar um pouquinho da luta principal? Nem isso você quer falar. Cara, eu vou ser muito sincero aqui com vocês. Muito sincero até com o UFC também. Eu dormi na luta do Ankalaev. Eu assisti o primeiro round e um pouquinho do segundo e dormi.
Nem tava tarde, eu nem posso usar desculpa. Era 3h30 da tarde. Pô, 3h30 da tarde. essas lutas principais são muito tarde. O UFC também avacalha com a gente, não posso dar essa desculpa. Simplesmente dormi às 3 horas da tarde assistindo a luta do Ankalaev. Pensei, vou acordar e vou assistir essa luta. E não assisti. Entendi. Você perdeu uma... Você perdeu uma atuação de Ankalaev, mas uma atuação não Guskov do Guskov. O grande ponto que fica, a gente começou o programa falando da questão dos lutadores que não buscam definir. O Ankalaev tentou definir a luta, isso a gente não pode tirar dele. Não dá pra pedir a velocidade de um coelho pro elefante. Ele tem o tempo dele, ele tem o jeito de lutar. Ele é um atleta extremamente técnico e capaz. E a gente já viu que na carreira dele, quando bagunça, quando ele vai pro caô, é quando ele dança, geralmente, né? Quando o Poatan acelera ele na revanche, quando o Cutelaba faz aquela bagunça com ele, toma um negocinho, ele passa o perigo. Ou, por exemplo, o Paul Craig, que pega o braço dele também, quando ele tenta dar uma acelerada, quando ele tenta dar um ground and pound mais efusivo ali, ele perde o braço. Então, a história dele prova de que o Ankalaev, pra ele, é melhor a música lenta. Então ele vai desse jeitinho, Só que pegando luta em cima da hora. Uma semana e pouco. Tinha nada a perder, Guskov, sendo muito sincero. Tinha nada a perder. Vai, entrega uma atuação de 41 low kicks, sendo isso 90% dos seus golpes significativos na luta toda. E não são low kicks daquele... Agora eu vou arrancar a cabeça desse pé aqui. Vai, toma! Não foi isso. Então era low kick com a perna frontal saindo. Então eu acho que o Ankalaev fez o que o Ankalaev geralmente faz, fez a luta dele, mas teve dificuldade, porque foi dançar com o Guskov e o Guskov não sabia o passo da dança. Eu estava querendo dançar uma dança diferente. Então, eu particularmente... Eu entendo quem reclama do Ankalaev, essa luta não ajudou o carisma do Ankalaev com fã, tenho certeza, mas é mais uma vitória para a categoria, mais um movimento que sedimenta ele no topo. Só que, cara, aqui a gente tem que falar também que o Guskov... Pô, Bogdan, vacilou aí, pô. Eu esperava isso. Eu esperava que o Bogdan ia jogar a moeda pra cima e a moeda não, os dados, ia deixar a sorte levá-lo aonde ele quer chegar. Mas foi isso, deu uma segurada. O Ankalaev é muito bom. Sim. A gente pode falar que ele é chato, que ele tem cara de coruja, mas, meu irmão, o cara é muito bom. O cara é muito bom. E ele consegue anular bem o seu jogo com aquele joguinho paciente dele. Inclusive fez isso com o Poatan, né? Muito se falava sobre... o Poatan apareceu naquele dia pra lutar. Cara, mérito do Ankalaev. É mérito dele. Então, eu esperava que o Bogdan Guskov fosse pisar um pouco mais no acelerador ali no começo e tentar dar uma pressão no Ankalaev, mas foi tentar jogar o jogo do Ankalaev. E quem tenta jogar o jogo do Ankalaev acaba se dando mal. Então, de fato, um cara muito bom, muito técnico, extremamente capaz, mas falta carisma dentro e fora do octógono, né? Que eu acho que isso é um ponto que pesa muito de para onde você vai. Eventualmente ele vai continuar ganhando, ele vai chegando na disputa de cinturão de novo se ele continuar ganhando, eu acho que isso é inevitável, mas talvez demore mais do que deveria. É o caso do Evloev, outro cara muito bom, muito capaz, mas carisma negativo. Não sabe fazer um 6-7 para farmar a aura da Sudori. O Evloev. Não sabe meter o Milren. Não sabe. Falta aura. Falta não tá mogando ninguém. Então tá aí. Não tá mogando ninguém. Tá aí no mato sem cachorro, não consegue uma disputa de cinturão, não consegue uma luta interessante, porque não entretém. E aí o Ankalaev talvez entre nesse mesmo hall. O grande lance é que a categoria também não tá tão movimentada quanto a peso pena, né? Porque a peso pena tem gente pra caramba aí realmente pra furar a fila. Mas é isso. Acho que falta carisma no Ankalaev, falta ele entender como é que o jogo se joga pra ele ser um pouco mais... respeitado, eu diria, dentro da organização. Também outra coisa que pega muito pro torcedor é, às vezes, a sensação de que o lutador tá nem aí pro que tu acha. E vamos combinar, por mais que o lutador lute pelo CPF, CNPJ dele, né? Eu sempre falo isso, principalmente quando o lutador vai e perde e tal. O pessoal da rede, cara, quem tá sofrendo mais aqui é o lutador que foi lá, tomou soco e perdeu. Então, tipo assim, só que na hora que esse cara vem e fala assim, pô, tô nem aí pros fãs, pô, quem faz o circo girar é o fã, no final das contas, né? Quem faz tudo tá montado é as pessoas querendo te ver. A gente tem emprego no UFC por causa do fã, né? Se fosse só luta por luta, deixava lá uma câmera parada, os caras lutando no armazém e tava bom, né? Não é só isso. Então você tem que ter o extra step, você tem que tentar valorizar, você tem que tentar fazer uma coisa que o cara queira ver de novo, né, irmão?
Tudo hoje em dia é isso. Você tem que ter a retenção. Você tem que ter a pessoa querendo clicar na sua luta. Mas, de maneira geral, eu tinha até, eu acho que outro ponto pra falar sobre isso, mas nem tem mais pontos, Thiago Pamplona. Vamos casar a luta? É isso. Vamos começar então pela luta principal, Tasso Glória. Quem você quer ver com Ankalaev na próxima rodada? Eu vou mudar o plano do campeão. O campeão pediu round 3 contra a Borrachinha. Eu quero Ankalaev contra a Borrachinha. Porque, assim, vai ter um hype. O Borrachinha carrega sozinho. Eu acho que o Ankalaev round 3 não teria um hype assim de trash talk. O round 3 é um cara super suave, ainda mais agora treinando com o Shimaev. Ele nem ia falar besteira dos russos. Então, bota o Borrachinha contra o Ankalaev pra gerar um burburinho nessa história. Eu quero o Ankalaev na PFL. Eu quero o Ankalaev respirando novos ares. O Jim Thomas propôs pessoas. isso, né? Você viu? Uma vez que ele postou no Twitter. Não, ele não postou vi. no Twitter que. Não foi. Isso foi pro Twitter depois, mas acho que ele falou no podcast lá do UFC de que ele propôs a seguinte troca: Dakota Ditcheva pelo Ankalaev. Olha só. Que nem fizeram, né? Top. Fizeram o Ben Askren contra o DJ. Ben Askren. E que na época muita gente falou, né? Que o UFC perdeu um lutador melhor. Mas se você pensar no dinheiro que o UFC gerou com a derrota do Ben Askren pro Masvidal... Amigo... Foi uma troca acertada. Foi uma troca acertada. Eu não sei. Eu falei, obviamente, brincando, né? Mas não sei que eu colocaria o Ankalaev, não. Deixa ele na PFL mesmo. Deixa ele na PFL. E o Guskov, o Thiago Poplona? E o Bogdan Guskov. Mané... Cara, eu botaria o Bogdan Guskov com o Navarro Sterling. Que vai lutar essa semana agora. Não vai lutar com o Blachowicz, cara. Ele entrou no lugar do Guskov. Ah, é verdade. Ele entrou no lugar do Guskov. Bota o vencedor de Guskov e vencedor de Blachowicz e Navarro, pode ser. Pronto, é isso. O vencedor dessa luta. Perfeito. Eu vou de... Como eu achei que o Guskov deu uma vacilada, eu vou botar um atleta aqui que talvez... seja daqueles movimentos, porque eu acho que ao mesmo tempo que a categoria do peso pesado sofreu um revamp, uma revitalizada pelo UFC nos últimos 8, 9 meses, assim, se a gente reparar, olha quem tá ranqueado. No último card, Kuniev, Terrell Forte, Walter Walker e o Thomas Peterson. Só o Thomas Peterson era um nome que já estava no UFC, antes disso já era mais conhecido, Walter Walker era um pouquinho assim, mas... tá tudo mudando, e eu acho que a categoria do meio pesado é a próxima a receber uma grande mudança dessa. E para isso acontecer, eu boto Ivo Baranelski, o polonês, para lutar com o Guskov. Meu irmão, que aí é a luta de contato. Aí a luta vai acontecer, vai obrigar os dois a saírem na mão e alguém deve cair. Gosto muito desse polonês, gosto muito do Ivo. Vejo potencial nele, realmente tem que trabalhar um pouquinho mais a defesa, mas por enquanto só precisa atacar. Enquanto ataca tem dado certo, Thiago Pamplona. Pra quem não lembra, o Ivo Baraniewski é o rapaz que nocauteou o nosso querido Muhammad Ali. Que tá de volta esse ano, inclusive. Que tá de volta, que vai pro Contender Series. Não, saiu na mão, fez aquela luta espetacular com o Ibo Aslan, que durou acho que 90 segundos, teve 7 knockdowns, 18 pra cada lado. Uma coisa louca. Mas, Pamplona, e o nosso querido Temirov, que a gente não comentou ainda, mas o Temirov temerariamente apagou o nosso querido Steve Erceg, o Astro Boy. Você que ama muito The Office deve ter ficado chateado com a derrota do Michael Scott, né? Fiquei chateado. Eu achei que o Erceg ia ser mais competitivo nessa luta. É uma frase dita com frequência, hein? Lá na Fight Bets estava 59-41, eu acho, de probabilidade de cada, e eu achei que era mais ou menos isso mesmo. Mas assim, deu uma passeada, né? O Temirov nocauteou e é isso. Cara, eu colocaria ele com o Tatsuro Taira na próxima rodada, mantendo ali o público do outro lado do mundo feliz e botando esses dois pra sair na mão. Bom nome. Eu botaria também contra um japonês, curiosamente. Botaria contra Choji Horiguchi, que vem de derrota pro Manel Cap, que era uma luta ali pra chegar perto do cinturão e tudo mais. Acho que o Choji... Porque assim, ele acabou de vencer o Steve Erceg, um ex-desafiante, venceu bem pra caramba. Ele vai ranquear no top 10. Sim. Pô, o estilo de luta dele... Eu acho que o estilo de luta é que... Vamos valorizar, vamos priorizar. Bota ele contra o Horiguchi, ao mesmo tempo que ele vai enfrentar um lutador que tecnicamente vai ter mais soluções... Ele entra vivo para a possibilidade de nocautear o Horiguchi, não vou mentir para você, porque com esse poder de nocaute, com essa velocidade, qualquer um aí, eu acho que arrisca essa galera no topo, né? Ele mencionou, obviamente, Joshua Van no final da luta, mas eu acho que está bem distante do campeão.
Ô, Pamplona, tem mais um aí pra gente casar a luta. Zainukov, o John Pork, que venceu muito bem o polonês Jepeski nesse card. E é o tal negócio, né? Quem que o nosso Tchanko vai enfrentar na próxima rodada, Thiago Pamplona? Eu jogaria um Myron Santos de 70 quilos pra ele. Myron Santos já fala sobre a possibilidade de subir. Myron que tá com lutinha, né? Se fode muito pra bater MMA. Eu queria algum irlandês pra ele, mas eu não pensei em nenhum irlandês na... Irlandês hoje, no peso leve, eu acho que nem tem, cara. No peso leve. Peso leve acho que nem tem hoje. Eu dei uma procurada. Sabe quem a gente tem que tacar pro Zainukov? Terence McKinney, papai. Joga pra ver. Terence McKinney. Joga pra ver. Pô, mas aí ele vai perder. Ninguém sabe, cara. Terence McKinney é 50-50, irmão. É verdade. Porque, tipo assim, se você pensar, o Terence McKinney, ele é muito nocauteável também. O Zainukov, apesar das cotoveladas serem realmente... Pô, parece que tá lutando com 2 estiletes na mão. Ele pelo menos não aparentou ter aquele punch, né? Então eu acho que a luta em pé vai ser bem competitiva. O Terence McKinney pode arriscar no solo alguma coisa, que tem um bom jiu-jitsu, e ao mesmo tempo a gente já sabe que o Tchanko treina wrestling, treina a parte de chão com o Makhachev. Então, tipo assim, nesse meio termo, nesse meio do caminho que eles podem se encontrar, acho que é uma luta bem animada. E fora o show, né, cara? Todo mundo para pra ver uma luta do Terence McKinney, ao mesmo tempo que o Tchanko tá hypado. Perdão. Ao mesmo tempo que o Tchanko tá hypado, uma vitória também contra o nosso glorioso polonês estreante também não garante nada. Então eu gostaria de ver contra o Terence McKinney. Isso não precisa ser na próxima rodada, mas acho que seria uma luta que no futuro seria bom. O André pediu ele contra o Fiziev no futuro, contra o Maurício Ruff. Eu teria um pouco mais de calma. Eu não sei ainda se tá no mesmo patamar. A gente tem que testar, mas pode chegar, né? Também. Pode chegar. Terence McKinney é uma boa pedida. Ele é um Michael Johnson da nova geração. Exatamente. Né? Perde luta que não faz sentido, ganha luta que não faz sentido. Tava torando o King Green na última rodada até 5 minutos antes. 5 segundos antes da derrota. Tava ganhando até que perdeu. Coisa assustadora. Tava ganhando até que Coisa perdeu. Assustadora. Ô, Thiago Pamplona, falta um pra gente casar. Na verdade, faltam 2. Kuniev. O que a gente faz com o nosso Rizvan Kuniev, que venceu, ganhou a luta da noite? Não sei se foi a luta da noite, mas ele merecia a performance, porque 120 quilos jogando Titiagui como quem bebe água é uma coisa assustadora. Uau. Quebrou a costela do nosso Fortune. Quebrou a costela. Se o corner do Fortune fosse brother, ele nem voltava pro terceiro round. Porque ele fala pro corner: amigo, aqui deu. Aqui tá ruim pra mim. O que você faria com o nosso Kuniev? Aí o corner, só do desviado. Fica tranquilo, só do desviado. Vai lá. Vamos, guerreiro. Bebeu muita água. Não é hora de pensar nisso, guerreiro. Teve um parênteses aqui. Sabe o Ricardo Capoeira, que lutou no Money Moicano? Ele fraturou uma vértebra numa luta, num primeiro round. Caiu errado e tal, e pá, fraturou a vértebra. E ele voltou pro segundo. Professor, deu ruim aqui no pescoço. E a galera, não, é isso mesmo. E aí o outro corner massageando a costa dele, ele tirando o negócio. Moleque, ele lutou mais 2 rounds, defendeu guilhotina, os caralho. Foi pro terceiro round, saiu, meu irmão, muito ruim meu pescoço, muito ruim. Foi pro hospital, ficou lá, cirurgia, abriram o pescoço dele. Tipo assim, o cara lutou 2 rounds com a vértebra quebrada, tomou guilhotina, e os caralho, e os corners, não, tá aí, boa, só liberar aqui, ó. É só um nozinho. E aí, sobreviveu, graças a Deus. É contratura. Poderia ser uma história com contratura só. Poderia ser uma história com um final ruim. Cuidado, então, com as lesões na luta. A gente tá falando de Kuniev. quem? De Kuniev. Eu jogaria o Pinto na cara dele. Mário Pinto. Olha. Pô, seria interessante. O grande lance, será que o UFC vai querer... Porque eu acho que ele é problema para o Mário Pinto, né? Ou o Pinto também tem que se desafiar? Cara, mas assim, ele vai pegar alguém do ranking, possivelmente, né, na próxima rodada. Não, ele já é ranqueado. O Kuniev era top 8, filho. É a terceira... Cara, filho, ele foi malhadinho na última, filho. Foi o homem que fadou o Jailton malhadinho na organização, cara. É verdade. Não, então esquece. Nada de Mário Pinto. Tem que pegar alguém acima dele. Pô, um Pavlovich? Tá com luta, é o meu nome, Pavlovich. Tem que só ver... Porque então, o grande lance é saber quão brothers esses russos são, né? Porque... A Rússia é muito grande. A Rússia é muito grande, mas... não quero lutar. Só que se você observar, a galera que seria na próxima rodada pra pegar o Kuniev, o Valdo Cortez Acosta, um Spiva, que
Petrino da vida, alguma coisa assim, já tá ali meio que com luta marcada. Então, acaba ficando só a galera muito lá do topo. Como o Kuniev também não é um lutador que luta com muita frequência, talvez ele espere essa rodada. Mas, nesse momento, acho que Pavlovich e ele seria um confronto muito interessante de ver como é que o Kuniev ia lidar com as bordoadas que o Pavlovich solta. Mas seria uma luta interessante. Mas, ô Pamplona, tem um peso pesado que interessa nesse card. Walter Walker. Contra quem ele luta na próxima rodada? Josh Hockett com coletiva de imprensa. Com coletiva de imprensa. Concordo. Tem que ter coletiva de imprensa. Não dá pra botar em qualquer evento. Tem que ser um evento grande com coletiva de imprensa. Concordo. Eu vou por um outro caminho. Primeiro nome que eu escrevi aqui, sendo muito sincero, completamente às claras com vocês, Herb Dean. Mas acho que não vai acontecer. O segundo nome que eu botei, Derrick Lewis. Como é que é o cartel do Herb Dean? Cara, ele tem poucas lutas, Herb Dean, mano. pra quem não sabe, teve uma carreira, tá? 2-3. 2-3, última luta dele foi em 2007. Cara, dá pra voltar. Dá pra voltar. Já vimos coisas mais improváveis. Assim, tem que vender pro Herb Dean a possibilidade dele empatar e ficar 3-3. Pra não se aposentar negativo. Não tem nada mais humilhante do que se aposentar negativo. Inclusive, é uma dor que eu carrego imensamente no meu peito. É o fato de que eu vou me aposentar 0-1 no MMA, que é uma loucura. Mas, infelizmente, meu corpo não me deixa mais competir. Então, eu acho que tem que tocar nesse aí do Herb Dean. Herb Dean tá bem, tá benzão, tá voando, tá jovem, tá com o quê? 55 anos, tá jovem. Ele não, você não dá a idade que ele tem, né? Você não olha assim, tem tanto. Você não diz, verdade. Mas eu botaria contra o Derrick Lewis. Acho que o Derrick Lewis é a medida pro nosso Walter Walker, porque vai se criar a expectativa de que vai nocautear. Mas no final das contas o Walter Walker provavelmente vai pegar a perna e finalizar. Será que o Walter Walker pega o pé do Você tem visto o Derrick Lewis? Não tenho. Dá muito pro Walter Walker ali. O Hockett ganhou, pô. O grande lance com o Derrick Lewis é você aguentar o começo. Se no começo você não tomar a bordoada, você provavelmente vai conseguir lidar bem com ele. O meu lance é que talvez você não esteja assistindo vídeos o suficiente no Instagram e no TikTok, que é que o jiu-jitsu não funciona no Derrick Lewis. Ele é um ser humano a defesa do jiu-jitsu é implacável nele. Nada funciona com ele. Ele coloca a mão ali na axila. Ele decide que acabou. Ele sacode a perna e o golpe desencaixa. Então, difícil trabalhar o jiu-jitsu com o Derrick Lewis. Foi finalizado apenas duas vezes na sua carreira. Não sei quais foram as finalizações. Foi Daniel Cormier e... O Cormier estrangulou ele, não foi? E quem foi o outro? A outra... tomou um katagatame do Spivak. E o pessoal critica o nosso urso polar. Não tem como. Mas não sei, será que o Walter Walker consegue manusear aquelas pernas que também são pernas muito pesadas? São pernas muito pesadas. O momento é esse, né? E já viu que se não tiver a chave de tornozelo, tem a panturrilha. E parece... Mas parece que o Walter não tem outras soluções. Eu acho que o Walter tem outras soluções. E, gente, em algum momento, o Walter não vai vencer finalizando. Isso aí é claro. O importante é continuar vencendo. E eu acho que hoje ele tem capacidade de vencer, ainda mais, inclusive, se você tirar da equação ali a parte de solo, a parte de finalização, principalmente de perna. Outras finalizações eu acho que vão ser importantes. Estou com o Walter Walker, gostaria de ver com o Derrick Lewis. Casaria essas lutas, Thiago Pamplona, mas... Gostei. Fim de evento a gente sempre tem bônus, né? Tem bônus esse evento também? Tem bônus, mas antes do bônus, eu gostaria de dar minha nota de repúdio. Eu deveria ter feito essa nota de repúdio lá no começo, né? Não sei porque que eu guardei. Por retenção. Pra cá, pra esse final. Que ela, talvez seja isso. Vou limpar aqui a garganta. A Comissão Permanente da Defesa da Objetividade Combativa manifesta o seu mais veementemente repúdio à crescente incidência de atletas que, embora detentores de inquestionável excelência no wrestling, empregam tal ferramenta de maneira sistemática, desassociada de qualquer intenção minimamente verificável de produzir desfecho por nocaute ou finalização. Não se questiona a eficácia competitiva do método empregado. Vou ler de novo essa parte.
Não se questiona a eficácia competitiva do método empregado, mas a manifesta aversão à resolutividade, convertendo o octógono em um prolongado exercício de administração posicional em flagrante desalinhamento com a expectativa teleológica do MMA enquanto espetáculo orientado à interrupção. Fica registrada a presente censura técnico-moral com votos de que, em futuras apresentações, o conceito de buscar a luta volte a contemplar também o ato de terminá-la. Fica aí minha nota de repúdio. Falar depois disso. Tá repudiado. Em nome do senhor. Tá repudiado. Desde repudiado. Desde repudiado. Tiago Pamplona. Tasso Dória, eu quero começar com os bônus, porque eu quero dar um bônus sério, e aí eu vou lhe colocar na posição de dar um bônus talvez não tão sério. Meu bônus de R$500 mil vai para Walter Walker. Walter Walker, pegador de pé. Agora, né, não só mais do tornozelo para baixo, agora é do joelho para baixo, que é ele que pegou a panturrilha. Talvez a próxima finalização seja uma chave de joelho reta, para ir subindo um pouco mais. Depois, de repente, inventar uma chave de coxa. Pode dar a chave de virilha. Tipo. A chave de virilha, é verdade. Tem a chave de virilha também, né? O banana split. Então, gostei do Walter Walker. Bônus Walter Walker pro Walter Walker. Foi bem tudo. Perfeito. O meu bônus, Thiago Pamplona e amigos ligados no Depois da Luta. Deixa o like! Deixa o like. Meu bônus basicamente é um bônus póstumo, podemos dizer assim, mas o meu bônus vai para o UFC Jaraguá, o UFC Barueri, o UFC Goiânia, por sempre entregar cards movimentados que dão alegria ao povo e que sempre entregam aquele showzaço top. Entregavam, né? Mas fiquei me lembrando, né? Vendo essa tarde de Abu Dhabi, quando nós tínhamos aqui no Brasil com maior frequência, né? Tempos bons, tempos simples, onde a gente tinha cards em cidades mais pitorescas, fora dos grandes centros, com lutadores buscando mais espaço. Então, sabadão, bateu a saudade do meu UFC Barueri, do meu UFC Jaraguá, do meu UFC Goiânia, do meu UFC... Fortaleza não dá pra falar, porque Fortaleza teve já alguns numerados, né? Então, Fortaleza já coloco Rio, São Paulo e Fortaleza, assim. Teve numerado, pô. Numerado, acho que não. Não teve numerado, Fortaleza? Não acho teve? Não. Acho que não teve, não, né? Não teve. Acho que não. Os dois últimos, com certeza, foram Fight Night. Mas, assim, foi Fight Night com o Belfort, com o José Aldo. Por isso, tipo, o primeiro que teve foi a final do TUF, que foi Minotauro e Verdun, na luta principal. Mas eu acho que não foi numerado. Finalização do Verdun. E assim, Jaraguá do Sul, cara. Jaraguá do Sul teve, se eu não me engano, foi Rockhold e exatamente. Belfort. E Barueri foi Lioto. Não, teve de tudo, irmão. Teve Lioto, teve... Cara, esquece. Esqueça tudo. Realmente, Jaraguá do Sul maior do que Abu Dhabi. É isso que fica. Perfeito. Mas é isso, Thiago Pamplona. O Depois da Luta, falamos muita besteira, falamos de luta também, né? Importante. Falamos de luta, que é importante. Mas é isso. Nos entregue, nos leve, nos conduza até a Terra Prometida, que é o fim do vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, manda pra alguém que gosta de lutinha, que assistiu o UFC e que precisa ouvir as verdades. Porque aqui, tá, senhora, nós falamos nada mais do que a verdade. Um pouco além da verdade também. Também. Deixa o like. Tchau. Beijos.